Como seria a sua vida se o medo não tivesse mais voz? Não por alguns instantes, não domado, contido ou racionalizado, mas eliminado por completo. Imagine acordar todos os dias sem hesitação, sem dúvidas internas, sem aquela voz silenciosa dizendo que você não está pronto, que não é suficiente, que não merece. Quais decisões você tomaria? Que portas teria coragem de escancarar? Quais sonhos perseguiria com uma chama incansável no peito? O medo, afinal, não é o inimigo. A rendição é. O medo é instinto, é antigo, enraizado na nossa biologia. Ele sussurra, ele alerta, mas só vence quando você se curva diante dele. E cada vez que acredita nessas histórias, cada vez que recua em vez de avançar, você troca poder por conforto. Você abre mão do crescimento em troca de uma segurança ilusória. Você paralisa, você se sufoca. Você permanece no mesmo lugar, não porque é fraco, mas porque foi convencido de que estagnar é sobreviver. Mas hoje não. Hoje a verdade será exposta. Hoje o medo será revelado pelo que é. Um mentiroso, uma narrativa, uma sombra que finge ser real. E ele será enterrado, não com frases motivacionais vazias, mas com prática, com disciplina e com um propósito mais forte do que qualquer desculpa. Respire fundo, dê um passo adiante e não olhe para trás, porque hoje é o dia em que o medo perde a força. Nesse momento, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Se esse conteúdo já mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal agora. O que vem a seguir pode transformar mais do que seu pensamento, pode transformar sua postura diante da vida. Vamos direto ao ponto. O medo não é seu inimigo. O medo é instinto. Ele faz parte de você e em muitos momentos foi o que te manteve vivo. Mas existe uma coisa para a qual ele jamais foi projetado: liderar. O medo não deveria ser seu conselheiro, muito menos o responsável pelas suas decisões. No entanto, é exatamente isso que a maioria permite. Deixam o medo assumir o volante e depois se perguntam por que a vida parece sempre presa no mesmo lugar. Você sente medo quando está prestes a fazer algo novo, incerto, desafiador, algo que ameaça sua zona de conforto. Isso não é fraqueza. É apenas o cérebro fazendo o que foi treinado para fazer. Mas a grande verdade é que o medo em si não te paralisa. O que realmente te detém é a inação. Não é o medo que te impede, mas a pausa que você permite por causa dele. É a oportunidade que você não busca, a conversa que você evita, o sonho que você adia. Muita gente espera que o medo desapareça para, só então, agir. Esperam se sentir confiantes, esperançosos, prontos, mas esse momento não chega, porque coragem não é ausência de medo, é ação, mesmo com medo. Se você está esperando se sentir preparado, pode acabar esperando para sempre. As pessoas que mudam o mundo, que criam, que rompem barreiras, também sentem medo, mas elas se movem assim mesmo. Essa é a virada. Esse é o diferencial. Você não precisa ser destemido, precisa apenas parar de obedecer o medo como se ele fosse uma ordem. Pare de dar autoridade a quem não a merece. O medo pode até estar no banco do passageiro, mas não encosta mais no volante. E aqui está a mágica. Quanto mais você se move, mesmo com medo, menor ele fica. Cada vez que age, apesar do frio na barriga, você treina seu cérebro a entender que medo não é um sinal para parar. É um sinal de que aquilo importa. Que você está perto de algo grande. A repetição muda a realidade. E quanto mais você encara o medo de frente, menos domínio ele tem sobre você. Com o tempo, você se transforma em alguém que o medo não consegue mais habitar, porque você treinou sua mente a agir antes que ele se instale. Então, da próxima vez que sentir aquele aperto no peito, lembre-se, você não precisa de menos medo, precisa de mais movimento. Não analise demais, não racionalize, não tente negociar, apenas se mova.
Porque o medo odeia a ação. E no instante em que você dá o primeiro passo, ele começa a morrer. O medo é um contador de histórias nato. Ele cria narrativas tão convincentes, tão carregadas de emoção, que parecem verdadeiras. Mas aqui está o fato cruel. O medo mente. E as piores mentiras são sobre você. Ele diz que você não está pronto, que não é bom o bastante, que não merece, que se tentar, vai fracassar, que se falar, vão rir, que se correr atrás do sonho, vai cair feio. E como essa voz soa como a sua própria mente, você acredita. Você aceita como realidade, sem perceber que não é verdade, é apenas familiar. O medo se alimenta da imaginação. Ele pega um momento de incerteza e cria um filme inteiro em cima. Você não apenas teme uma conversa difícil, você se vê arruinando tudo. Você não apenas hesita em tentar algo novo. Você se enxerga fracassando de forma irreversível. Você não apenas teme a rejeição. Você visualiza a humilhação, o abandono, a prova de que nunca foi capaz. É assim que o medo vence. Não com fatos, mas com repetição. Quanto mais você ensaia o pior cenário, mais seu sistema nervoso acredita que ele é real. E quando o cérebro acredita que há perigo, o corpo reage, o coração acelera, a respiração encurta, os músculos enrijecem. De repente, você não está mais no presente, está preso em um futuro que ainda nem aconteceu. E nesse estado, até o menor passo adiante parece impossível. Mas aqui está o ponto de virada. Se o medo se constrói com repetição, a confiança também. Se o medo é uma história, você pode contar uma melhor. Uma em que você fala e é ouvido, em que você arrisca e aterrissa, em que você falha e se levanta. Porque a verdade é que a mente não distingue entre imaginação e memória. Se você pode visualizar a derrota, também pode visualizar a vitória. Essa é a verdadeira batalha. Não está lá fora, está dentro de você. E no momento em que você para de aceitar o roteiro do medo e começa a escrever o seu, você retoma o controle. Você não precisa se sentir corajoso para agir com coragem. Não precisa estar certo para seguir adiante. Precisa apenas calar o medo que tomou o microfone, porque a voz na sua cabeça é poderosa, mas nem sempre diz a verdade. E a maior mentira que ela conta é que o medo é seu limite. Não é. É seu chamado. É o aviso de que você está diante de algo que pode te transformar. E o que vem depois disso depende de você. O medo cresce no escuro, no silêncio, na fuga. Quanto mais você corre dele, maior ele se torna. Quanto mais tenta vencê-lo com um pensamento excessivo, mais alto ele grita. Porque o medo não desaparece com o tempo, ele se dissolve com exposição. E é exatamente aí que a maioria erra. Esperam a coragem chegar antes de agir. Esperam o medo desaparecer para dar o primeiro passo. Mas coragem não vem antes da ação. Ela nasce por causa dela. Imagine-se diante de uma piscina gelada. Você pode colocar o pé, se afastar, pensar mais um pouco e voltar amanhã. E ainda assim continuará sentindo frio só de olhar. Ou você pode pular de vez, chocar o corpo, deixar-se adaptar. Em segundos, o medo se desfaz. Por quê? Porque você experimentou aquilo que sua mente exagerou. Essa é a força da exposição. Não se trata de não sentir medo, e sim de se dispor a enfrentá-lo mesmo tremendo. Olhar o desconhecido nos olhos e dizer: você não é o fim, é o começo. É assim que se elimina o medo, não fugindo, mas mergulhando no desconforto, tornando-o familiar. Falar mesmo com a voz trêmula, aparecer mesmo com as mãos suando, lançar a ideia mesmo imperfeita, fazer a pergunta mesmo com receio da resposta. Esse é o campo de treinamento. Porque, como já vimos, a repetição transforma a realidade. A primeira vez é aterrorizante. A segunda, desconfortável. A 10ª, costume. E a 100ª, liberdade. Aqueles que você admira, os palestrantes, os líderes, os artistas, os empreendedores, não começaram confiantes.
Começaram com medo. A diferença? Eles decidiram não ficar nesse estado. Construíram tolerância ao desconforto. Não correram da tempestade. Entraram nela repetidamente até que o trovão não os abalava mais. A verdade é que o medo nunca desaparece completamente. Mas você para de se encolher quando ele aparece. Você para de congelar diante da sua presença. Porque o enfrentou vezes suficientes para saber. É só um som, é só um sinal e não tem a palavra final. Quem decide é você. A única saída é através do tremor, da dúvida, do fracasso. Você atravessa a tempestade não porque é destemido, mas porque sabe que do outro lado está a vida que ainda não viveu. E essa é uma recompensa grande demais para deixar passar. Se você quer mesmo matar o medo, vá até sua origem, a mente. Porque o medo não começa no mundo, começa no pensamento. Nas histórias silenciosas e invisíveis que você repete a si mesmo, histórias de insuficiência, de risco, de tudo que pode dar errado, narrativas que se repetem tanto que moldam sua percepção da realidade e, com o tempo, sua própria identidade. Aqui está o ponto essencial. Se você não treina seus pensamentos, eles te treinam. E quando isso acontece, a mente vira um campo de batalha onde o medo sempre vence. Mas você não está aqui para ser comandado pelo medo. Está aqui para retomar as rédeas da sua mente, para reassumir a caneta e escrever um novo roteiro. Tudo começa com essa percepção poderosa. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. É o arquiteto, o programador, o que decide o que permanece. Então, quando o medo sussurrar que você não está pronto, você não aceita. Você questiona. Quem disse? Quando disser que vai fracassar, você responde. Talvez, mas eu vou aprender. Você inverte a narrativa, quebra o padrão. Porque todo pensamento é uma semente. E aquilo que você rega, cresce. Se você regar medo, colherá a hesitação. Mas se regar coragem, se inundar sua mente com pensamentos poderosos, intencionais e disciplinados, a ousadia se tornará seu estado natural. Isso não é otimismo cego, é condicionamento mental intencional. Da mesma forma que atletas treinam o corpo, guerreiros treinam seus reflexos e músicos treinam suas mãos, você precisa treinar sua mente, com afirmações que declaram seu valor, com visualizações que te mantêm focado no resultado, com repetições que tornam a grandeza algo familiar. Diga a si mesmo o que deseja acreditar, até que isso se torne verdade. Fale, sinta e haja de acordo todos os dias. Eu sou calmo sob pressão. Eu enfrento o medo e sigo em frente. Eu não me encolho, eu me expando. Essas frases não são apenas palavras, são comandos, e sua mente subconsciente está sempre ouvindo. Mas não pense apenas, viva isso. Deixe que suas ações reflitam essa nova identidade. Sua mente aprende observando o que você faz. Quando você age com ousadia, mesmo nervoso, quando fala apesar do medo, sua mente registra. Agora, nós fazemos coisas difíceis. É assim que a identidade muda. É assim que o medo perde força. Sentir medo não te torna fraco, mas seguir sendo guiado por ele, sim. Discipline seu mundo interno e o mundo externo começará a se ajustar. Proteja seus pensamentos como se fossem joias. Interrompa as mentiras. Instale verdades. E lembre-se, você sempre tem uma escolha. O medo pode bater à porta, mas só entra se você abrir. Treine sua mente, ou será treinado pelo medo. A decisão está, e sempre esteve, nas suas mãos. Agora pense comigo. E se o medo não fosse uma placa de pare, mas um sinal de direção? E se exatamente aquilo que você está evitando for aquilo que você nasceu para fazer? A maioria das pessoas acredita que sentir medo é um aviso para recuar. Não vá por aí. Não tente isso. Não fale aquilo. Não se arrisque. Mas a realidade é outra. O medo, muitas vezes, é uma bússola. Ele aponta para os limites da sua zona de conforto. E é exatamente ali
que o crescimento começa. Aquele calor no peito, o tremor nas mãos, não são fraqueza. São sinais de vida, de que você está diante de algo importante. É seu espírito reconhecendo uma encruzilhada de verdade. Porque as coisas que mais te assustam são, geralmente, as que mais te transformam. Falar em público, abrir um negócio, encerrar um relacionamento tóxico, seguir sua verdadeira vocação. Nada disso é uma ameaça real. São portas, e a chave para atravessá-las não é perfeição, é ação. Não se trata de estar 100% certo. Trata-se de dar o próximo passo, direto em direção àquilo que te amedronta. Coragem não é ausência de medo, é decidir se mover mesmo na presença dele. Então, quando o medo bater à sua porta, não recue. Incline-se para a frente. Deixe o fogo te moldar. Queime as desculpas. Transforme o medo em combustível. Essa resistência que você sente significa que está perto de algo verdadeiro, próximo do seu propósito, à beira do próximo nível. E uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer: o medo não desaparece, nem para os ousados, nem para os bem-sucedidos, nem para os que fazem história. O medo ainda está lá, mas eles aprenderam a conviver com ele. Aprenderam a continuar mesmo tremendo, e isso é o que os torna de fato destemidos. Não é que eles não sentem nada, é que se recusam a serem controlados por isso. Então, da próxima vez que o medo aparecer, diga: obrigado, eu te vejo, mas não vou parar. E então, dê o passo. Faça a ligação. Publique aquilo que estava guardado. Diga sim, diga não. Fale o que precisa ser dito, mesmo que sua voz falhe. Porque no momento em que você se aproxima do fogo, o medo começa a recuar. E o que sobra no lugar dele é liberdade. Aqui vai uma verdade que poucos querem ouvir. Você não vai se tornar destemido esperando se sentir corajoso. O medo não morre com sensações, ele morre com disciplina. Motivação vem e vai. É uma faísca, rápida, intensa, mas passageira. Já a disciplina é chama constante. É o motor silencioso por trás de toda a vida ousada. Porque quando você se treina para agir, não quando quer, mas quando precisa, você se torna perigoso, se torna imparável. Coragem não é um raio que cai do céu, é uma decisão. Uma escolha feita todos os dias. A escolha de aparecer, de fazer o que é difícil, de se inclinar para o desconforto mesmo quando sua mente implora por segurança, especialmente nesses momentos. Os grandes entendem isso. Eles não esperam confiança. Eles agem e a confiança os acompanha. Eles não esperam o medo sumir. Eles fazem mesmo assim, e o medo aprende que ali não tem espaço. A disciplina silencia o medo, porque ela tira a negociação da mesa. Não há debate, não há "será que devo?". Já está decidido. O despertador toca, você levanta. A tarefa é difícil, você faz mesmo assim. A dúvida sussurra. Você caminha adiante, apesar dela. Isso é disciplina. E é assim que os destemidos são formados. Veja, quanto mais você age na presença do medo, mais você reconfigura a sua mente. Ela aprende que medo não é perigo, é dado. E dado não te comanda, apenas te informa. A pergunta então é: você está vivendo guiado por sentimentos ou por princípios? Se o medo ainda está ditando o ritmo, então é hora de mudar. Crie rituais que fortaleçam a sua mente. Cerque-se de lembranças do seu propósito. Honre os compromissos que fez consigo mesmo. Um ato pequeno de coragem por dia, e em pouco tempo você vai se perguntar por que deixou o medo conduzir por tanto tempo. A disciplina traz consistência, e a consistência te torna inevitável. Agora visualize isso. Você está em seu leito de morte. Os segundos finais. Ao seu redor não estão só lembranças, mas as versões de quem você poderia ter sido. Os sonhos que não perseguiu. Os riscos que não teve coragem de correr. As oportunidades que deixou passar. E eles te olham em silêncio, com uma única pergunta: por que você deixou o medo decidir por você? O medo não rouba só seus momentos.
Ele rouba seu legado. Te convence a encolher, a jogar seguro, a ficar sentado quando nasceu para se levantar. Mas, e se você soubesse o preço disso? E se pudesse ver o futuro que o medo está te impedindo de viver? Porque a verdade que poucos percebem é essa: todos estão escolhendo o medo. Acham que estão escolhendo conforto, segurança, familiaridade, mas na prática estão enterrando seu potencial em nome da conveniência. Estão trocando impacto por facilidade. Trocam legado por garantias. Vamos ser claros: ninguém lembra do homem que se calou. Ninguém ergue estátuas para quem fugiu do fracasso. O mundo é movido por aqueles que sentiram medo e se moveram mesmo assim, que levantaram, falaram, agiram com voz trêmula e estômago embrulhado. O medo vai sempre te oferecer conforto, mas o legado exige desconforto. Ele exige dor, sacrifício, risco. Ele exige que você escolha. O que importa mais, a opinião dos outros ou o que você vai pensar de si mesmo no fim da jornada? Então eu te pergunto agora: o que sua vida vai dizer quando você não estiver mais aqui? Ela vai sussurrar arrependimentos e chances perdidas? Ou vai rugir como alguém que escolheu propósito em vez de paralisia, ação em vez de fuga, coragem em vez de zona de conforto? Você não precisa conhecer todos os passos, só precisa se recusar a deixar o medo ter a última palavra. Porque sua história está sendo escrita de qualquer forma, e só uma versão dela termina com você livre. Se o medo é mentiroso, então sua rotina é quem conta a verdade. Não é só a mentalidade que destrói o medo, é o movimento. Não é sobre um ato heróico isolado. É sobre os hábitos que fazem da coragem uma prática natural. Os destemidos não nasceram corajosos. Eles foram moldados pela disciplina. Todos os dias executam pequenos rituais que sufocam o medo antes que ele consiga falar. Comece aqui. Todas as manhãs, faça algo desconfortável. Não precisa ser algo grandioso, apenas algo que acelere o coração. Pode ser um banho gelado, uma conversa sincera, uma ligação difícil. Por quê? Porque o sistema nervoso precisa ser treinado. E quando você ensina o corpo a suportar o desconforto, o medo começa a perder o controle. Segundo, mova-se. Levante peso, corra, caminhe. O movimento destrói a estagnação. E a estagnação é o parque de diversões do medo. Quando o corpo se movimenta, a mente segue. A confiança cresce, a clareza retorna, a energia sobe e o medo não encontra espaço em um corpo em ação. Terceiro, alimente sua mente com força. Afirmações não são bobagem, são guerra. Os pensamentos que você repete se transformam nas crenças que carrega. Toda manhã, fique em pé e diga a si mesmo: eu não tenho medo, eu não estou aqui para encolher, estou aqui para liderar. Diga até acreditar. E então, haja de forma que isso se torne verdade. Quarto, vença a primeira batalha do dia. Arrume sua cama, cumpra o horário. Finalize aquela tarefa que você queria evitar. Porque quando você começa o dia com uma vitória, o medo perde uma parte do poder. E ao empilhar essas vitórias, você constrói impulso. E impulso faz o impossível parecer questão de tempo. Por fim, reflita todas as noites. Onde o medo sussurrou hoje e onde eu empurrei de volta, essa é a lapidação. É assim que você fica mais afiado. É assim que se torna inabalável, não evitando o medo, mas enfrentando-o até que ele ceda. A vida destemida não acontece por acaso. Ela é construída com intenção, com repetição, com um nível de respeito por si mesmo que não admite negociações. Se você realmente quer eliminar o medo da sua vida, não espere por um milagre. Treine, construa, pratique, um gesto ousado por vez. Hoje, não estamos aqui apenas para falar sobre medo, estamos aqui para enterrá-lo. Porque a verdade é simples. O medo morre quando você para de alimentá-lo, quando para de se curvar diante dele, quando entende que ele não tem autoridade nenhuma.
a não ser aquela que você permitiu. E a partir de agora, você recupera esse poder. Chega de esperar. Chega de hesitar, chega de se diminuir para caber na zona de conforto alheia ou nas mentiras do seu passado. Você não veio ao mundo para viver pequeno. Não nasceu para andar na ponta dos pés tentando evitar o perigo. Você foi feito para atravessar o fogo e sair do outro lado forjado. Esse é o momento, não amanhã. Não quando se sentir pronto. Agora. É agora que você enterra o medo. É agora que cala a dúvida. É agora que dá o primeiro passo, e depois outro, e mais outro, até que você nem se lembre mais de como era viver governado pela hesitação. E quando o medo voltar, como ele sempre faz, você vai sorrir. Porque agora você conhece o jogo. Você estudou o inimigo. Você o superou. Você treinou sua mente e seu corpo para seguir em frente, mesmo quando o medo insiste em aparecer. A partir daqui, o medo já não tem mais voto no seu futuro. Apenas sua visão tem. Apenas sua missão tem. Levante-se, endireite a coluna e olhe o medo nos olhos, uma última vez. Diga, obrigado pelas lições, pela clareza, pelo crescimento. E então, diga adeus. Porque você terminou de permitir que o medo decida quem você vai ser. Este é o seu tempo. Você é destemido porque decidiu ser. Mas entenda, isso é apenas o começo. O próximo capítulo da sua jornada começa agora, e nele vamos aprofundar como construir uma confiança inabalável. Não na teoria, mas na prática diária. Você venceu o medo. Agora é hora de moldar o guerreiro. Se você chegou até aqui e sentiu algo se acender dentro de você, não deixe isso morrer. Se ainda não fez, inscreva-se agora mesmo. Há um novo caminho à sua espera. E o melhor dele é que você não precisa mais caminhar sob o comando do medo. Você caminha com consciência, com clareza e com força, porque seu outro eu, aquele que nunca hesita, nunca recua, está te esperando. Ele já sabe como é viver livre. Cabe a você encontrá-lo.